série de vídeos a gente vai conversar um pouco sobre a relação da física com essa questão da pandemia do Covid-19, né? Qual a relação da física com isso? E a gente vai falar especificamente agora, né, nesse momento, de como medir esse vírus, porque a medição do vírus, medir, saber o tamanho dele e a geometria desse vírus é fundamental para a gente compreender todo o resto. Então é aí que a física vai agir. Bom, medir coisas é bem a praia da física, né? A física mede coisas, né? Mede comprimentos, mede tempo, mede um monte de coisa. A gente vai falar de medida de comprimento. Certamente você já mediu algum comprimento de alguma coisa, né? Alguma distância. Por exemplo, se você quiser medir o tamanho de uma folha de papel, como essa aqui, você faz o quê? Você pega uma régua, né? Coloca a régua aqui, compara o tamanho da folha com a gradação da régua e você tem a medida dessa folha, né? Agora, nem tudo é fácil de medir assim, né? Quando você precisa medir coisas muito grandes, como por exemplo a distância entre duas cidades, aí a coisa já é mais complicada, você não vai conseguir medir com uma régua, nem com uma trena, né? A mesma coisa quando você quer medir coisas muito pequenas. Por exemplo, se eu quiser medir a espessura dessa folha, quer dizer, qual que é a espessura dela, né? Qual a espessura de um fio de cabelo? Eu já não vou conseguir fazer isso usando uma régua, né? Então, quando eu quero medir alguma coisa, eu preciso saber mais ou menos a ordem de grandeza dessa coisa que eu quero medir, porque dependendo da ordem de grandeza é que eu vou saber como medir essa coisa aí. Qual a ordem de grandeza de um vírus, né? Um vírus ele é da ordem de grandeza de 50 a 100 nanômetro, né? E o que é um nanômetro? Um nanômetro, pega uma régua, né? Pega o milímetro da régua, né? Aquele menor gradação da régua, e divide isso por 1 milhão. Isso é um nanômetro, né? Já uma célula humana, mais ou menos, ela vai ter o tamanho de 1 micrômetro. 1 micrômetro é esse mesmo milímetro dividido por 1000. Ou seja, a célula ela é muito maior do que o vírus, né? Só para você ter uma ideia de comparação aí, se uma célula fosse um caminhão, o vírus seria um parafuso na roda deste caminhão. E como medir um negócio tão pequeno assim, né? Esse é o assunto da nossa próxima aula. Fiquem bem e se cuidem, ok?